Você então todo janeiro você fala que vai mudar a sua vida e você já fala isso há alguns janeiros. Então é desse assunto que a gente vai falar hoje. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Se você pulou aqui nesse vídeo, já dá o seu like, se inscreve no canal e se você curtiu o conteúdo, já manda para um amigo, para uma amiga que está precisando também dividir e entender um pouco desse assunto que a gente vai falar hoje. O texto que eu vou dividir com vocês é do site Gazeta da Semana. Um abraço a todo mundo da Gazeta da Semana. E o título é exatamente esse, né? Entenda o perigo da frase depois das festas eu começo, né? E saiba como evitar o ciclo de fracasso de janeiro. Aí o primeiro problema dessa simples ideia é criar uma falsa linha de largada. O corpo não entende calendário, mas responde aos estímulos. E é um texto da Fernanda Sene. Um abraço para a Fernanda também. Bom, o texto foi publicado dia 29 de dezembro de 2015, né, e foi atualizado há um dia. Hoje nós estamos no dia 2 de janeiro de 2026. É o primeiro vídeo do canal Creme do Milho do ano de 2026. Então aqui a gente já tem uma imagem de uma pessoa, de duas pessoas que parecem estar numa praia, né, num espaço aberto, treinando o que parece ser um exercício, né, uma parte assim de bem-estar. E aí que começa a reportagem, né, do texto. Depois das festas eu começo, né? Essa frase parece inofensiva, quase lógica. Afinal, dezembro é um mês atípico, com fraternização, viagens, rotina desorganizada, alimentação fora do padrão e familiares em casa. Adiar o início do cuidado com a saúde para janeiro soa como uma decisão racional, mas na prática essa é uma das frases que mais alimentam um ciclo de fracasso quando o assunto é saúde, exercício físico e mudanças de hábito, especialmente depois dos 40 anos, alerta o professor Igor Conterato, profissional de educação física e doutor em saúde pública pela USP. O primeiro problema dessa ideia é simples, é criar uma falsa linha de largada como se o corpo funcionasse por datas comemorativas, como se janeiro tivesse algum poder especial que dezembro não tem. O corpo não entende calendário, porém entende estímulos e sempre responde melhor quando esses começam agora, mesmo que pequenos. O segundo problema psicológico, quando a pessoa diz que vai começar depois, ela se autoriza a exagerar mais. Come mais do que o habitual, se movimenta menos, ignora qualquer sinal de cuidados com o corpo, porque existe a promessa de que tudo começará no próximo mês. E esse eu de agora nunca mais será o mesmo, observa Conterato. O problema é que janeiro chega e o corpo já está cansado, mais pesado, menos disposto, com mais dores e menos energia. A expectativa é alta, porém a condição física não acompanha essa empolgação. O resultado é previsível. Tentativas intensas nas primeiras semanas, seguidas de frustração e abandono. Esse ciclo se repete ano após ano. Promessas em dezembro, esforços exagerados em janeiro, desistências em fevereiro ou em janeiro mesmo. E culpa até o próximo ano, ou seja, a gente começa, né, as coisas e aí logo em seguida, passado poucos dias, a gente já vai lá e já abandona todos aqueles diversos planos que a gente tinha. Aqui está muito focado na parte de bem-estar físico, mas a gente tem que pensar num conjunto também, né, os planos financeiros, os planos relacionais, profissionais, né. Continuando a reportagem. O corpo precisa de mais tempo para se adaptar, recuperar e responder aos estímulos. Por isso, exigir mudanças bruscas, treinos longos ou rotinas rígidas logo no início só aumenta os riscos de dores, lesões e desmotivação. E o caminho acaba na desistência. Existe uma alternativa muito mais eficiente e muito menos glamourosa. Não esperar o momento perfeito. Evitar o fracasso de janeiro não significa ignorar as festas ou viver em restrição. Significa manter o mínimo de constância, realizar treinos simples e curtos durante a semana, fazer movimentos básicos com regularidades e não agir como se fosse o último fim do ano da vida, quando o assunto é alimentação e consumo de álcool. Comece com o mínimo possível, estabeleça com seu professor ou personal a progressão do treino.
Quando janeiro chega e o corpo já está em movimento, tudo muda. A disposição é maior, a adaptação é maior, é melhor e a chance de manter o hábito aumenta consideravelmente. A mudança deixa de ser um choque e passa a ser uma continuidade. Saúde não começa em janeiro, começa quando a decisão deixa de ser adiada. Talvez o maior erro não seja exagerar nas festas, mas sim acreditar que existe um mês mágico que conserta tudo depois. O que constrói resultados reais não é a data do calendário, mas o que faz de forma consistente, mesmo quando a rotina não é perfeita. A gente não tem uma rotina perfeita, a gente tem uma rotina real. E muitas vezes o melhor jeito de quebrar o ciclo do fracasso de janeiro é simples, não esperar janeiro para começar. Finaliza, Igor. Então aqui está o fim da reportagem, interessantíssima, totalmente alinhada aqui com o canal Creme do Milho e tem a ver também com o começo desse ano, né, do ano, que é a gente alinhar expectativas do que a gente tem com esse ato simbólico do começo do ciclo, né? Então, começo do ano. Galera, quais são os meus 2 centavos de contribuição aqui pro canal, né? Eu acho que esse assunto, primeiro, né, reforçando, ele é um assunto que ele tem tudo a ver aqui com o canal Creme do Milho. Bem-estar, equilíbrio pessoal, profissional, produtividade saudável e etc. Quando a gente começa um ano, quando a gente começa algo, a gente tem uma página em branco, um livro em branco que a gente vai poder escrever da forma como a gente quiser, né? Eu acho que a principal mensagem aqui é a gente conseguir colocar, alinhar expectativas do que a gente pretende fazer naquele ano, né? Ou naquele começo, ou nesse começo, versus do que do que a gente realmente vai conseguir entregar, versus do que realmente a gente tem de ferramenta, instrumento, condição financeira, condição psicológica, condição emocional, infraestrutura ao nosso redor, né, para poder a gente conseguir executar, né, de uma forma saudável e de uma forma consistente aquilo que a gente colocou nas nossas metas. Metas são sempre importantes, porque a gente consegue alinhar, a gente consegue fazer um acordo com a gente mesmo por aquilo que a gente pretende fazer, né, naquele decorrer de período. Então, em um mês eu quero perder 5 quilos, em um ano eu quero correr uma prova de 10 quilômetros, em 6 meses eu quero aprender um idioma novo. Enfim, você pode colocar qualquer coisa de meta. Quero mudar de emprego, eu quero uma promoção, eu quero abrir o meu negócio. Você pode colocar planos e metas aqui das mais diversas possíveis, né? Então, o recado aqui você pode fazer o que você quiser, onde você quiser, como você quiser, mas desde que você tenha as expectativas alinhadas com o que você pode fazer, de como você pode começar e executar isso. Essa que é a principal mensagem. Mas com um bom planejamento, tudo é possível. É muito legal nessa reportagem que acabou focando muito na questão de bem-estar físico, né? Aquela academia que a gente vai começar, aquele treino, aquele funcional, aquele cardio, etc. e etc. Eu acho que eu acho que ela simboliza o planejamento de bem-estar físico, ele simboliza muito bem como que a gente consegue se planejar para a nossa vida. Será que a gente está tendo a disciplina suficiente? Será que a gente está tendo a programação? Será que a gente está se dedicando a cumprir aquela meta que a gente se propôs? Aí a gente pode levar essa reflexão para todos os outros campos da nossa vida, financeira, emocional, amoroso, familiar, profissional, na parte da educação e etc. Eu acho que é uma coisa bem importante e vale bastante essa reflexão agora, nesse começo de ano. Aqui estamos, né, no começo de 2026, mas daqui a um tempo esse vídeo aí vai estar passando por outros anos, a gente pode usar essa mesma reflexão para todos os começos de ano e os demais começos da nossa vida, os recomeços e etc. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te desejo aqui um excelente 2026, repleto de saúde, conquistas, realizações, metas alcançadas e que seja um ano com puro creme do milho para você, para os seus
e que você curta muito, interaja bastante aqui com esse canal, porque o propósito é sempre levar um conteúdo de muita qualidade para poder você fazer uma reflexão, sair mais leve e dar o próximo passo rumo aos seus objetivos, tá bom? Um abraço grandão, fique bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.